A partir deste momento, informamos que esta reunião está sendo gravada. Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de junho de 2025, sábado, agora são 9 horas e 4 minutos. Bom dia a cada um de vocês, estimados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa 54ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Deve-se abrir o próprio caminho. Texto da página 269 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. Ontem foi o início do inverno, né? Quer dizer, essa madrugada aí, a noite mais longa do ano. Estamos reunidos mais uma vez para refletir juntos sobre os ensinamentos de Kazuo Inamori, a pessoa que transformou sua experiência como empreendedor em uma verdadeira filosofia de vida e de gestão. Inamori nos lembra que o futuro é incerto e que nem mesmo os bons resultados de hoje garantem a prosperidade de amanhã. A única garantia que temos está no nosso esforço presente, no nosso comprometimento diário e na responsabilidade com a função que nos foi confiada. Essa é a filosofia que rejeita o comodismo, a não depender dos outros, mas sim a assumir com coragem o próprio papel e construir com as próprias mãos o caminho que deseja trilhar. Eu sou o Paulo Seiji, junto com o seu Minoru Takano, somos os coordenadores voluntários das reuniões virtuais de estudo de filosofia em português do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, sempre com o apoio do seu Katsuhide Itagaki. Hoje vou comentar um pouquinho sobre assuntos econômicos que eu acho que é de interesse de todos. Nesta semana, na quarta-feira, dia 18, na reunião de número 271 do Comitê da Política Monetária do Banco Central, anunciou a nova taxa de juro, a Selic, passou de 14,75% para 15% ao ano, né? A partir de ontem, dia 20. Só por curiosidade, nós não somos os campeões. Tem a Rússia com 20%, a Argentina com 29% e Turquia com 46%. No informativo do Bradesco, o mercado aqui, o projeto é uma Selic de 12% para final do ano que vem, ano da eleição, e de 10% para final de 2027. Uma projeção razoavelmente otimista, não? Agora, consultando agora a cotação dos contratos futuros do depósito, os títulos para final do ano que vem, 2026, está sendo negociado a 14,2%. Fechamento de ontem isso. E para final de 2027, 13,6%. Olha só. A gente estuda filosofia, mas nós temos que cuidar do espiritual e material também, né? Outro, por causa da guerra aqui, o petróleo que estava a $62 o barril no final de maio, fechou ontem a 77, né? Então, no mês, deu uma puxada aí de 23%. Isso deve mexer um pouquinho com defensivos agrícolas. Todo derivado de petróleo, ele tem suas consequências, né? Ainda que no Brasil o dólar está estável. Então, por isso, né, recomendamos atenção redobrada quanto ao crescimento do patrimônio da sua empresa, evitando cair na lógica instigante da Sagrada Escritura que diz: olha só, de quem não tem nada, tira o pouco que tem e dá para quem tem mais. Olha só, nós temos que ser vigilantes para não cair nisso. O mundo gosta de criar, de tempos em tempos, episódios que mexem com o mercado. Enquanto alguns poucos ganham com isso, com certeza deve ter gente ganhando com isso, outros perdem sofrendo os horrores de uma guerra sangrenta, algo que nós, como humanidade, acreditávamos já ter superado. Não, né? Está voltando tudo. E é justamente nesses momentos de mudança que mais precisamos manter o pensamento alinhado com o que é correto como ser humano para poder guiar o rebanho na direção certa. Aí a filosofia faz toda a diferença, não? Muito bem. Chega de assuntos econômicos e políticos. Vamos para o tema de hoje, né? Que é deve-se abrir o próprio caminho. Este vídeo tem 4 minutos e 40. É curto,
E Namori lembra que nas pequenas empresas, ninguém virá nos salvar em momento de crise. Por isso, cada um precisa desenvolver aquele espírito de independência e autorrespeito. Não apenas o presidente ou o dono da empresa, mas também os gestores, gerentes, diretores devem abrir o seu próprio caminho com consciência, esforço e responsabilidade. É responsabilidade, não é irresponsabilidade, hein? E Namori alerta que muitas vezes, dentro das empresas, tem funcionários que acham normal esperar dos líderes que resolvam tudo. Mas uma organização só se fortalece, na verdade, quando cada pessoa sente que é parte ativa do resultado e não apenas um receptor passivo do salário. Na Kyocera, ele buscou despertar essa consciência por meio de um sistema chamado Ameba, que estimula autonomia e senso de contribuição. Mais do que buscar recompensa, o foco está em agir como dono, com o espírito de servir, de gerar valor e contribuir para o todo. Agora convido todos a assistir o vídeo com atenção e que suas palavras nos ajudem a refletir sobre o nosso papel como líderes, como profissionais e como seres humanos. Ouçamos com atenção. O próximo texto é o Deve-se abrir o seu próprio caminho. Para esse tema, temos o seguinte: nosso futuro ninguém garante. Mesmo que hoje a empresa apresente excelentes resultados, não passa de mera consequência do esforço do passado e ninguém pode prever o seu futuro. Para que a empresa seja saudável ao longo do tempo, é indispensável que cada um se empenhe ao máximo em sua atribuição e em seu cargo, empenhando a função com muito afinco. Não se deve depender dos outros, contando que irão fazer no seu lugar. Deve-se, em primeiro lugar, conscientizar-se da própria função e ter a postura de que irá levá-la a cabo com o seu próprio esforço. Sei que todos que administram empresas de pequeno e médio porte estão conscientes que ninguém irá nos ajudar, mesmo que encontremos quaisquer tipos de dificuldades. Cada um deve desbravar o seu próprio caminho. Em outras palavras, para um administrador, é necessário um espírito independente, de autorrespeito. Em minha opinião, esse espírito não seria exatamente para os administradores como os senhores, e sim para os gestores, que estão logo abaixo dos senhores. É uma conscientização necessária, principalmente para os gestores contratados. Os administradores, que são donos das empresas, já possuem espírito de independência e autorrespeito. Entretanto, os vice-presidentes, superintendentes, diretores e gerentes, não. Como são assalariados, mesmo que a empresa esteja em crise, eles pensam, o presidente dará um jeito. Acredito que em empresas que estão em dificuldades, há um número grande de funcionários assim, sem espírito de independência e de autorrespeito, dependentes dos resultados da empresa, sem a consciência de ganhar o seu pão com esforço próprio. Ao contrário, onde há funcionários com a consciência de fazer jus ao seu salário, trazendo lucros à empresa, certamente a situação é outra. Adotamos na Kyocera o sistema Ameba de administração, dividindo a organização em unidades pequenas, nas quais um líder administra o respectivo grupo com responsabilidade. Nesse sistema, não oferecemos bônus porque se empenharam para ter bom resultado, nem diminuímos o salário porque tiveram resultado ruim. Isso tiraria a harmonia entre os funcionários. Certamente, quando um funcionário receber um bônus gordo, ele irá se esforçar ainda mais, mas nem sempre se consegue manter bons resultados. Se não conseguirem os resultados almejados e tiverem os bônus e salários reduzidos, de certo, eles ficarão insatisfeitos. Demais, os funcionários que sempre apresentam maus resultados terão um complexo de inferioridade e invejarão os que são sempre bem-sucedidos. Como não queremos que as pessoas tenham esses tipos de sentimentos, não diferenciamos muito quanto ao valor dos bônus, tanto para os que apresentaram bons resultados, como para os que não conseguiram. Entretanto, quando o tratamento é sempre igual para os que se esforçam e para aqueles que não, até mesmo os que fazem corpo mole, acaba-se por aumentar a quantidade de funcionários que se enquadram na categoria dos assalariados, do tipo acomodado.
Contudo, devemos fazer com que os funcionários também tenham a mesma consciência do presidente, dono da empresa, a de que cada qual desbrave o seu próprio caminho, ganhe o seu pão com o próprio esforço e, além disso, traga lucros para contribuir com a empresa. Para tanto, na Kyocera, adotou-se o sistema de lucro gerado por hora, o qual indica o quanto de valor agregado cada ameba que possui a autonomia gerencial gerou em uma hora. Supomos que, ao gerar um valor agregado de 5.000 ienes por hora, quando o custo de mão de obra for de 3.000 ienes, a diferença de 2.000 ienes estará contribuindo com a empresa. A ameba que conseguir lucro suficiente para pagar os seus salários e ainda contribuir com a organização é elogiado por todos e homenageado pela empresa. É de suma importância que os funcionários tenham o mesmo sentimento do dono ou do administrador da empresa. Não haverá uma empresa mais sólida que esta quando todos os funcionários adquirirem a mesma consciência do administrador. Para isso, procurei dar atenção aos funcionários, dialogando sempre que posso para elevar o sentimento de todos. Então agora vamos passar para comentários. Trecho mais gostou, algumas palavras que achou curioso, interessante, onde se identificou com o que foi dito, né? E como que isso conecta com a sua vida ou no seu trabalho. O Inamori reforça, né, falando que o resultado que você está colhendo hoje, isso na empresa ou na vida também, né, é o fruto do esforço do trabalho, do passado. Então isso é uma coisa assim tão óbvia, mas é difícil de a gente aceitar. Se tá bom é porque plantou semente bom lá atrás. Se tá ruim, idem também. Mas quando tá ruim, a gente não quer admitir isso, né? E normalmente uma semente boa ele leva 10 anos, 20 anos, 30 anos para dar um bom fruto, né? É que nem o café que aumentou o preço, a geada queimou. Não é que nem a alface que você perde na geada, um mês depois você pode plantar e já está colhendo depois de algumas semanas, né? Fruta leva alguns anos. Da mesma forma que o ciclo é longo, para gerar resultado bom, esse ciclo não é 2, 3 anos, né? Muito mais do que isso. Ou seja, escolher o caminho certo, entrar nele e permanecer nele. Porque se ficar 10 anos e falar, nossa, não está dando resultado e mudar, o 30 anos vai ser 30 anos depois dos 10 anos, então vai ser 40 anos, né? E para gerar o resultado bom amanhã, ele diz assim que é preciso que cada um se empenhe ao máximo em cada ato que está fazendo hoje. É fazer bem feito o que cabe a cada um hoje. E isso vai edificar, vai construir um resultado bom para o amanhã, não é? Bom, então vou passar a palavra para o seu Itagaki, iniciar. Itagaki, não, seu Minoru Takano primeiro. Seu Takano, por favor, diretamente da Bahia. Bom, eu queria ater ao tema de hoje na parte de ameba, né? Eu acho que ele resumiu algumas coisas em relação à ameba, mas é um capítulo à parte, viu? Essa administração por ameba. Primeira coisa que nós precisamos ter consciência como administrador, como dono da empresa, é que quando fala em ameba, unidades menores aí, cujo líder tem mesmo objetivo, mesmas atitudes do dono da empresa. Então, a primeira coisa é que esse sistema ameba é gerencial, não pode ser confundido com o sistema fiscal contábil, né? De fechamento do balanço, etc. Por cada unidade de ameba, gerencialmente teria que ter um sistema que apure o resultado dessa unidade, né? Como o seu Inamori falou claramente, esse líder tem que
está bem alinhado com o objetivo da empresa. Vai lá para o primeiro princípio dos 12 princípios de administração, que é ter objetivos elevados e bem claro para conhecimento de todos. Então, tem que estar bem alinhado a seta com o objetivo maior da empresa, né? E esse é o primeiro passo para pensar-se em estruturar gerencialmente no sistema de Ameba. E depois, passos seguintes, tudo, tem toda uma regra, né? Para, por exemplo, depende de empresa, pode ser de uma etapa para outra, uma ameba, inclusive vendendo, entre aspas, para outra ameba, né? E essa venda, teoricamente, é o seguinte: outra ameba que vai utilizar serviços e matérias já produzidos numa ameba com o seguinte, teoricamente, essas que compra, ele teria, inclusive, liberdade de comprar de fora, não do ameba interno. Tudo isso, teoricamente, porque é evidente que o ameba que vende esse serviço ou vende esse matéria-prima elaborado, semi-elaborado para a ameba seguinte, né, vai ter que ser competitivo comparado com o produto oferecido pelo terceiro, nas mesmas condições de elaboração, qualidade, etc. Né? Então, como eu disse, é implantação do sistema Ameba, eu acho que é muito bom. O próprio Gonçalves, que está participando com a gente agora, ele pode talvez ilustrar o que foi feito na Iharabras. Foi a primeira empresa que implantou o sistema Ameba aqui no Brasil, e ainda no setor de agronegócio. Acho que foi o primeiro, o pioneiro nessa área. Então, tem frustrações, tem um monte de dificuldade que teve que sobrepor, tudo é uma experiência, né, que nem sempre dá para adaptar o sistema implantado na Ihara para outra empresa que é um pouco diferente no ramo, na atividade. Bom, era esse toque que eu queria fazer hoje em relação ao tema de hoje. Obrigado, Paulo. Ok, obrigado, seu Tacano. Aproveitando então a deixa, vou passar então para o seu Gonçalves. Viu, Itagaki-san? O senhor vai ficar para terceiro aí, por favor. Seu Gonçalves, em seguida no embalo aí. Bom dia novamente a todos, obrigado aí pela oportunidade. Takano-san realmente foi o nosso professor aí para implementação do sistema Ameba de administração na Ihara, né? Uns 20 anos atrás, mais ou menos. Só que, infelizmente, viu, Takano-san, hoje não está praticando como foi pensado, como foi ensinado pelo senhor lá atrás, né? Acho que a gente se perdeu um pouco no meio desse tempo, dessa caminhada, né? Algumas coisas que o senhor citou e também foi falado pelo Namori-san no vídeo, né? Acho que a gente se perdeu. Uma coisa de próprias premiações ou bônus, né, por desempenho, acabou se utilizando os resultados de Ameba às vezes, né? E eu acho que isso prejudicou um pouco a essência, né, do conceito, né, do sistema Ameba. Eu me lembro enquanto isso estava muito ativo e que houve a participação do Takano-san, assim, primeiro tem que ter acho que a liderança, de fato, ela precisa acreditar nisso, né?
e se dedicar a isso e suportar a quem está fazendo o processo ser implementado. Então, a gente tinha as reuniões de estudo de filosofia, e depois fomos partindo para o sistema em si, né? Sistema gerencial, como o Takano-san disse. A gente chegava a tentar a ser com que ele representasse quase que diretamente ou exatamente o que era o sistema contábil, né? Então, houve um esforço muito grande nesse sentido. Mas eu penso que a gente se perdeu um pouco nesse aspecto de ir muito para o lado metodológico e de sistema e menos a discussão filosófica, né? Eu acho que ela é muito importante para o entendimento, né, do motivo de se fazer isso, para se consolidar esse sistema, esse sentimento de dono, né? Que eu acredito que ele é fundamental mesmo, né? E, e nesse processo, ter as lideranças gerenciais das amebas que tenham esse mesmo pensamento, né? Porque a empresa cresce, e quando cresce muito é difícil você ter essa harmonia, né? Muitas pessoas com outros pensamentos vêm às vezes de outras companhias, com outras crenças, né? Isso dificulta bastante. E como o Takano-san falou do primeiro princípio, eu queria falar do último, né? Do 12º, que é administrar sempre com espírito franco, bem disposto, alimentando sonhos e desejos, né? Então eu vejo que o líder, o número um da empresa, né? Ele precisa de fato comunicar essa visão e despertar nessas líderes das gerências médias, né? Essa visão de futuro, né? Alimentar esses sonhos, de fato, para que essa liderança ela de fato possa agir como dono, né? Ter esse sentimento e agir como dono. Mas é um sistema que eu acredito muito, o sistema MEBA de administração, acho que forma novos líderes, né? Porque cada líder precisa apresentar os seus resultados nas reuniões de ameba, desde as receitas, as suas despesas, né? Porque a gente tinha isso, né? O DRE por ameba, né? Inclusive com um rateio de despesas e receitas financeiras, era bastante interessante, né? E com isso ele tem, acho que a gente forma de fato um gestor, porque ele passa a entender de fato como é que é composto o resultado da organização. Então, eu acho isso fantástico. Quem conseguir implementar traz grandes resultados, com certeza. Obrigado, senhor Gonçalves. Eu acho muito importante a admissão da própria empresa de que no começo foi uma coisa, mas com o tempo acaba diminuindo, acaba perdendo. É o que acontece com muitas organizações, aquela euforia inicial e depois vem o platô, tem a perda e depois tem a retomada. Alguns acabam perdendo muito, né? E aí é perigoso, mas é muito difícil manter 100% na velocidade máxima o tempo todo. O que define a velocidade da maratona, né? E não disputa de 100 metros. Eu achava que organização como a Ihara achava que corria 100% o tempo todo. Não. Ele também é feito pelos humanos, então tem esses percalços, né? Mas o ponto que o seu Gonçalves colocou aí, que ficou mais técnico e menos filosófico, eu associo isso daí, falo para as empresas que eu presto consultoria, né? É que o espírito de cooperação, quando diminui, ou melhor, o espírito de competição, quando aumenta, diminui o espírito de cooperação. Então, poderia dizer material e espiritual, esse técnico e menos filosófico que foi mencionado, né? O Carrefour, na década de 80, no início da implantação das unidades de hipermercado no Brasil, eu lembro muito bem, a diretoria analisavam o desempenho dos gerentes pelos números de gerentes que eles formavam. Então, eles tinham toda uma metodologia, tinha todo um esquema interno, porque eles precisavam fabricar muitos gerentes um atrás do outro. Cada hipermercado tinha 5 gerentes e um diretor, né?
Então, imagina abrir um atrás do outro, ele tinha que formar muito rapidamente. E o critério deles era o número de gerentes bem-sucedidos que conseguiam formar. Era uma verdadeira escola. Não é sem razão que aquela organização cresceu muito nos 20, 30 anos. E aí o que acontece? O mercado fica diferente. Hoje, o grupo Carrefour tem uma representatividade bem menor no hipermercado e tá tudo no atacado, né? Coisa de 2/3 e 1/3, acho que é isso daí. Mas isso é outro assunto. Muito bem, em seguida, então, agora sim, seu Itagaki, passar a palavra para o seu Itagaki, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Pegando o gancho de todo mundo falou agora, existe como a gente tem uma perspectiva de vida, né? Que no caso do Japão, homem, 81, 82 anos de idade, se for mulher, 87, 88 anos de idade. E empresa também existe perspectiva de vida. No Japão, todo assim, em modo geral, independentemente do tamanho da empresa, ramo, é considerado 35 anos, né? Isso é uma perspectiva de vida. Ou seja, não existe uma empresa que dura eternamente. Sempre tem oscila cada empresa, né? Agora, Uhum. esse capítulo de hoje, abrir próprio caminho, me faz lembrar muito 33 anos atrás, quando eu iniciei a minha empresa de importador de equipamentos médicos. Eu trabalhei 10 anos como representante, pessoa responsável de uma filial de uma empresa japonesa aqui em São Paulo, mas acabei, depois de 10 anos, morando, trabalhando aqui em São Paulo, cobrindo o mercado de toda a América Latina, acabei gostando no Brasil. Aí eu decidi pedir conta na empresa onde eu trabalhava e comecei a empresa Panamedical, 91. Era um desafio total para mim, porque eu não tinha nenhuma parente, não tinha conhecido ninguém aqui no Brasil, e ter que começar tudo de novo, zero, zero, zero. Aí montei uma empresa na Vila Clementino com uma apenas secretária, Mariana. Hoje ainda nós temos contato com ela. Oh. Chegando na empresa, barrando eu mesmo, limpando dentro de a empresa, junto com Mariana, preparando o café da manhã. E começamos assim, não tocava nada de telefone, porque ninguém sabe que eu montei a empresa. E passando anos, primeiro de faturamento é US$ 3.000, não é lucro, US$ 3.000. Aí comecei, 91, tá? Hoje, graças a Deus, com colaboradores de 20 anos, a 20 pessoas, estamos com 33 anos no Brasil, na ramo de ginecobstetrícia e neurocirurgia, tá? Esse espírito, quando eu passei no início da empresa, com certeza, hoje, na base de meu espírito, espírito fundamental de empreendimento. Então, uma das tarefas, nós, gestores, seria a, a sentir todos os funcionários ter mesmo sentimento que eu teve no início da empresa. Não existe uma empresa que dura eternamente, tá? Agora, ao final de contas, dependendo de ramo de trabalho, tamanho de empresa, estamos em mesmo navio. Quando um navio enfraga, todo mundo fica muito mal. Não existe capitão, não existe de chefe, não existe nada. Então, tripulantes de navio inteira vai ter dificuldade. Uma das coisas que mais triste que eu acho, um jovem saudável sem emprego, todo dia ficando em casa, olhando apenas o vidinho que sai da casa segunda-feira para trabalhar, e ele
ficando em casa. É um cenário muito, muito triste. Então, nós, pelo menos como nós empreendedores, não podemos deixar fazer essa situação para ninguém, para nossos funcionários. Isso é uma missão muito grande, todos para nós. Então, essa da a tese, abrir próprio caminho, eu acho que tem que conciliar com todos os colaboradores, repetindo, fazendo lembrar esse espírito para todos os funcionários da empresa. Obrigado. Ok, seu Itagaki. A Kyocera, ele diz que nunca pagou compensação individual por mérito, né? Como comissão, prêmio, bônus. Em vez disso, ele sempre adotou o modelo de bônus coletivos para reforçar o espírito de cooperação, de colaboração, respeito mútuo e a responsabilidade compartilhada, evitando que o reconhecimento individual criasse divisões. E isso eu acho que é a função do administrador, ficar monitorando, né? Porque diz que o mundo é dividido metade Espírito Santo e a outra metade é o ego, não? Então, o que poderia dizer? Metade cooperação, metade competição, metade altruísmo, egoísmo, metade o certo, outra metade o errado, bom e o mal, etc. Esse dualismo. Eu acho que nunca dá certo quando alguém empunha uma bandeira e vou falar assim, vou acabar com corrupção, né? Isso já está errado por si só, porque corrupção é natureza humana, né? Ele não acaba, né? Você pode lutar para diminuir, para, não é? Para fazer alguma coisa por ela. Então, eu sempre penso assim que a função do administrador, do líder, é ficar olhando esse gráfico do 50-50. Você não pode permitir que a sua organização entre no 51-49, sabe? 49 de altruísmo e 51 de egoísmo. Tudo bem, 51, 49 não tem problema, só que quando 49 começa a cair para 48, 45, fica 40, 60, mas como estamos no lucro, então, vai levando, daqui a pouco tá 30, 70, ele está indo para o buraco. Vai cair naqueles 35 anos de expectativa de vida que o seu Itagaki falou, né? Então, se eu percebo e devo perceber que a organização caminha para 40, 60, opa, tem alguma coisa aqui que eu tenho que chacoalhar. É liderança, é de cima para baixo. No grupo dos 3 ou 5 elementos do topo que decide, alguém tá abraçado com o ego, com o Satanás aí. Ele tá ficando preguiçoso, tá ficando acomodado, tem alguma coisa aí. Tem que chacoalhar para esse 40 voltar a ficar 41, 42 e trazer no 50. Se passar de 50, tá bom, mas não pensa que a organização também vai ter 70% de gente com cabeça de cooperativismo, altruísmo, achar que o mundo é maravilhoso. Isso também é um engano, porque depois vai ter a queda, né? Administrar no 50-50 ao longo dos 35 anos, eu acho que é o segredo. É saber que o mundo tem espaço também para o mal. Eu sempre falo, o que seria desse mundo sem os ladrões, né? Sem os corruptos? Eu falar, eu preciso? Não, não é que eu preciso, mas faz parte do jogo isso. E saber discernir isso é tão importante quanto combater. Bom, entrei no filosófico aí. O Noah está com a mão levantada. Eu vou passar para ele. Noah, a sua opinião, vamos lá. Opa, bom dia. Tá dando pra ouvir? Estamos ouvindo. É. Aqui na empresa a gente já vai fazer 11 anos, né? Que a gente tem empresa. Esse ano completou 11 anos. E no início a gente tinha muita dificuldade em motivar, né, a equipe, guiar, crescer, porque principalmente estava no início, né? E meu pai muito segue também filosofia, né? E Namori. Gosta bastante, sempre falou para remunerar por produtividade. E só que nosso restaurante não tinha comissão, né? De 10% quando a taxa de serviço. E aí
A gente pensou em como fazer. Aí um dia eu falei, vamos pegar 1% do faturamento e distribuir para todo mundo. E aí a gente virou e começou a pagar, né? Aí depois foi melhorando esse sistema. Aí a gente botou metas por custo, por produtividade, pela qualidade, né? E hoje a gente tem uma equipe bem mais motivada, né? Alinhada com os resultados da empresa. E no início todo mundo pensou assim, nossa, mas vai pegar e distribuir assim, né? Assim, uma parte do faturamento. Mas hoje melhorou muito os resultados. A equipe auto se motiva, né? Porque tá ganhando de acordo com as metas. E se comunica, a gente transparece muitos dados, né? Por causa disso. Para os gestores também a gente distribui parte dos lucros trimestralmente, né? Cada 3 meses. E a gente Ah, pensa em fazer contratos, né, de sócio-operador para as unidades certo. atuais, também as futuras aí que houverem. Aí hoje em dia a gente está crescendo ainda, né? E a gente está numa dúvida de como nesse sistema Ameba se transparece esses dados, a questão financeira dos dados de caixa também. Na empresa de vocês ou nas experiências que vocês viram, esses dados sobre caixa são divulgados dentro da própria Ameba também, a administração que cuida e só passa os dados de custo mesmo, de DRE, ou o caixa também cada unidade tem a ciência do saldo de caixa, de investimentos, essas questões. É claro que a nossa empresa ainda é pequena, né? A gente tem 4 unidades, mas a gente está nessa dúvida. Até hoje, só meu irmão que sabe, né, do financeiro. A gente não passou ainda para uma pessoa que está fazendo o saldo diário ali. E porque a gente tem um pouquinho desse receio, né? Será que isso daí pode divulgar e o pessoal ficar meio não, mas claro que não vai divulgar para todo mundo, né? Só para os gerentes de cada unidade ou sócios, né, de cada unidade. Ok, no. Boa pergunta. Eu vou colocando minha opinião. Se alguém quiser sentir incentivado a dar opinião sobre o assunto, eu acho, fica aberto aí. Eu só tenho a dizer o seguinte, né? Que essa história de transparência, cuidado, porque transparência não significa arregaçar tudo. Transparência é você mostrar o que cada um precisa. Então, eu vi empresa que adotou cegamente o princípio da transparência e abriu gastos particulares dos proprietários da empresa para o funcionário da produção, por exemplo. Isso é besteira, isso não ajuda a nada, pelo contrário. Fica fuxicando depois a produção, falando: Nossa, você viu fulano está gastando tanto? Quer dizer, para de trabalhar para ficar fuxicando, né? Quer dizer, você destrói a empresa porque está entendendo errado o que é transparência. Então, aí, quem faz isso, o próximo passo é falar: Nossa, fecha tudo, fecha todos os números. Então, transparência zero. Então, de novo. Cada organização deve ter entre o 0 e o 100%, deve ter um ponto ideal, de acordo com a evolução de cada gestor, de acordo com a fase de cada empresa, né? Eu já trabalhei numa empresa que o negócio era tão fechado que não divulgava o faturamento para o gerente de vendas, por exemplo. Acredite se quiser, mas isso é década lá no século passado. Né? Não, é secreto, é secreto, é secreto. Até o gerente não sabia. E funcionava desse jeito. Já vi empresas também que fala para a menina da tesouraria fazer a conciliação, mas não dá acesso à conta corrente do banco. Porque não, a pessoa não pode olhar, né? Não sabe o que está falando. Tem que criar metodologia para gradativamente isso virar rotina normal, certo ou não?
Então, existe o ponto em que falar, ó, isso funciona para mim, na minha empresa hoje, o ponto de funcionamento. E isso você intui no teu coração, falar, até aqui eu posso, aqui acho que ainda não precisa, ou aqui não posso ainda. Lógico, né? Você tem um funcionário que nunca ouviu falar de despesas, de margem, de receita, né? Você vai lá e fala, olha, eu estou estudando filosofia e falaram que é para abrir para todo mundo. Você estraga tudo. Então, é pegar e falar, olha, para gestor daquela unidade, o que eu posso abrir? Bom, receita com certeza, despesa com certeza, os números que são inerentes ao que está sob o domínio daquela pessoa, né? Para falar, olha, com o seu esforço, esse número vai mudar. Então, aí sim, a transparência, o feedback, ele passa a ser positivo. Mas é coisa de 3 a 5 números para começar. E olha, para você formar um gestor, eu sempre digo que para você entender o que é receita, primeira linha do DR, leva 1 ano. Porque são 12 reuniões de fechamento, são 12 vezes. É pouco ainda. Se você falar 12 vezes, eles entendem mais ou menos o que é receita. Mais 1 ano para entender o que é custo. Mais 1 ano para entender o que é margem. E assim vai levar 4, 5 anos para formar um gestor, que é o tempo de uma faculdade, né? Que se você trabalhar 5 anos, 12 meses por ano, dá 60 reuniões falando de DR. Aí você tem um gestor razoável. E aí, com quem passou 60 reuniões, eu acho que tem estrutura mental para saber o que é receita, o que é custo, o que é despesa, variável, fixo, margem de contribuição, resultado operacional, que não operacional e assim por diante. Tem maturidade para absorver o que é o que é outra coisa. Já, se você pegar alguém que não tem essa experiência e sair abrindo os números, isso é como você dar bala para a criança ou então você deixar uma arma carregada na mão de uma criança, né? Essa é a minha opinião. Muito bem. Fica, né? Fica esse questionamento, que é um questionamento, acho que para uma vida toda, hein? O mérito da Kyocera, do seu Inamori, é de ter conseguido criar esse instrumento que ele nomeou de ameba, né? Que no nosso ocidente, no lado ocidental, América, Europa e tudo, o que mais chega perto dessa metodologia é a apuração do resultado por centro de custo, né? Pelos gestores. Só que o centro de custo por departamento, ele peca naquele resultado por a área de apoio, que o seu Takano falou, como RH, como área de administração, que normalmente adota o método de dotação orçamentária, verba anual. E aí a pessoa só tem gasto, é que fica que nem a prefeitura, fica que nem o ministério do governo. Ele luta para obter a verba e a verba tem que gastar. Se não gastar, vai diminuir no ano que vem, então gasta. Está tudo errado. Isso não forma gestor, né? O segredo da Kyocera foi transformar essas áreas de apoio também em centros de custo e de receita, simulando a venda do serviço, por exemplo, de RH para todas as áreas por hora, por número de funcionários, sei lá, um custo interno, preço interno, para falar, olha, o meu departamento está gerando resultado X. E quando o gestor pega gosto pelo resultado, receita menos despesa é igual ao resultado, nossa, quando a pessoa pega o gosto por aquilo, ele dá um salto quântico como gestor, ele passa a pensar como dono mesmo. Ok, agora são 9h53. Em seguida, vou passar então para o seu Amauri Vieira, Grupo MNS de Pilar do Sul. Amauri. Olá, bom dia a todos. Acho que no texto de hoje foi falado bem por vocês em relação ao deve-se abrir o próprio caminho, né? E a MNS aqui há 20 anos também começou a implantar o sistema MEBA aqui com orientação do senhor Takano, do senhor Ninomiya, né? E até hoje a gente usa esse conceito, né? Não, ele não é total, não é pleno, né? Mas ele está dentro da nossa cultura aqui. E além
desses fechamentos, a gente faz a abordagem semanal via OKRs, né? OKRs. Igual o seu Paulo falou. Se a gente tiver 12 reuniões no ano, vai ter um gestor depois de 12 anos, né? Se tiver reunião semanal, a chance de ter um gestor mais preparado em tempo menor também é uma grande fortaleza da empresa de gerar pessoas boas pensando no resultado da empresa, né? E dentro desse conceito também, um dos pontos principais que ele fala aqui em relação como gerar funcionários pensando como cabeça de dono é realmente dar essas abordagens de ele ter a sua responsabilidade, mostrar o seu resultado, né? Ter o seu nicho de como ele consegue atuar, ter o seu senso de responsabilidade, ter a sua abordagem clara, evidente, e os diretores, os sócios, os proprietários da empresa deem a atenção e a relevância em relação ao resultado dele, né? Não só o bônus, como fala aqui no texto, mas realmente dar a atenção necessária para ele. Falar, está indo bem, está indo mal, a velocidade está boa ou não, o seu norte está se distanciando no norte cultural da empresa ou da estratégia da empresa, né? E assim fazer essa perspectiva dos direcionamentos que é realmente o trabalho do gestor ou do administrador. Não é só ler o relatório, mas é o alinhamento o mais constante possível com as pessoas da empresa, sendo que 100% do resultado da empresa quem faz são as pessoas, né? Não necessariamente são os relatórios. Então, essa abordagem que fala aqui em relação a dar atenção às pessoas é a essência do trabalho. E um dos pontos principais que tem aqui no Grupo MNS em relação ao sistema MEBA é de aumentar a quantidade de responsabilizadas por resultados, né? O quanto que uma pessoa consegue analisar um setor de embalagem, consegue trazer esse resultado para o resultado da holding, né? E a partir disso a gente consegue ter um gestor, 2, 3, 4, 5, 20, 50 gestores pensando no resultado geral da empresa, desde a compra de uma embalagem, estoque, tempo de uso, prazo de pagamento, tal, dentro desse quesito que tudo isso afeta o caixa da empresa. E contribuindo com o que a pergunta do Noah, né, o Paulo explicou bem, acho que estou bem confortável de concordar com o Paulo que essa gestão da transparência tem que ser realmente bem delicada, né? E quem é do sistema tático da empresa tem que receber indicadores táticos, quem que é do operacional, indicadores e informações operacionais, e quem que é do estratégico, estar com informações e dados estratégicos, né? Esse, por exemplo, informação de caixa, ele é altamente estratégico e não deve sair da mão estratégica da empresa, né? Então, quem é operacional, realmente operacional. Por exemplo, quando a gente faz o nosso OKR aqui semanal com o supermercado, o gerente do supermercado, os indicadores principais dele é venda por item, venda por sessão, fluxo de cliente na loja, né? Qual é a meta de ticket da loja, ticket médio, por exemplo, né? E essa parte mais, nem na tática não entra mais especificamente no operacional mesmo. E depois uma reunião tática, são outros indicadores táticos, né? E depois na reunião estratégica com gestores são outros indicadores estratégicos, né? Então acho que essa clareza, essa divisão também contribui bastante para o sucesso da organização geral da empresa e para o resultado final da última linha da. Ok, Amaury, mais um comentário aí, né? É que não pense que a MEBA é que vai formar o gestor, certo ou não? Você contrata um bocó e achar que metodologia vai formar o gestor, né? Você, líder, que tem que encontrar o seu complemento. O seu complemento vamos supor, se você tem um perfil comercial, você vai contratar um perfil técnico ou administrativo para complementar a sua sociedade. Se você é extremamente técnico e vai contratar um outro técnico, você vai competir com ele em detalhes bestas. E quando dois gestores no topo competem, ele subtrai, né? Olha só, ele não adiciona, ele subtrai. Então, eu fiz uma conta aqui ontem. Se você tem dois gestores, né? Dois gestores com perfil, digamos, técnico, e ao invés de complementar, compete, então vamos supor que suga 10% do seu 100%. Cada um contribui com 90% e 90%.
o resultado da sua empresa vai ficar 80% no primeiro ano, 81, né? No segundo ano vai ser 90% de 81, vai ficar 70 e não sei quantos por cento, certo ou não? Se você colocar 35 anos, ele desaparece. É só você fazer ponto 90 elevado a 35 lá, juro composto. Olha só, que coisa curioso isso. Agora, vamos supor que você contratou um comercial. O cara é bom comercial e você é o técnico. Se a sociedade é 50-50, se você que está com 70 vai contratar um de 30, não tem problema. Você vai complementar. E aí, você consegue, daquele cara, ele vai vir com 100%, mas como ele complementa, ele consegue 110%. E você consegue 110% também, né? 10%, porque tá um complementando, tá adicionando. Então, o resultado vai ser 1,10 vezes 1,10 que o Inamori fala, né? Vai ficar 1,21 os dois. Certo ou não? Imagina 1,21 no ano. Eleva isso para 35, vira uma Inharabras, vira uma Kyocera, certo ou não? E isso é igual no casamento, isso é igual na turma do futebol de fim de semana, né? Não tem aquele que gosta de ficar brigando, arrumando encrenca? Você fica junto com ele uns 35 anos para ver. Você desaparece, não é? Agora, no meio lá do grupo, tem aquele que é agradável, ele sempre vem com aquelas conversas produtivas. Nossa, é futebol, não tem nada a ver com o negócio. Tem sim. Aí vamos supor que você adiciona complementando 10%. Fica 35 anos com um cara desse daí. Você tem uma baita amizade, uma relação de confiança. Quem sabe fez até negócio nesse período aí, né? Então, colocar gente para competir é a melhor forma de destruir o seu negócio. Muito bom. 10 horas e 1 minuto. Deixa eu ver. O Marcelino não falou ainda hoje, Marcelino? Vai. Bom dia, pessoal. Quanto a essa questão realmente de abrir informações aí, questão muito sensível mesmo. Na Kyocera, quando eu trabalhei lá, né, o único número que era compartilhado assim em cada uma das divisões era um número de faturamento, o número de receita da determinada divisão, né? No caso, se era uma divisão comercial, era o número de faturamento daquela divisão junto dos colaboradores para que todos soubessem da meta. E no caso da produção, era o número de venda da produção, que tinha um valor, uma tabela interna de vendas do setor de produção para o setor de vendas, né? E aí, da parte de despesas, essas coisas, era restrito, na verdade, a parte da parte gerencial. Então, vamos dizer, essa parte de número de despesas, essas coisas aí, era a gente que tinha que gerenciar, no caso, tinha que administrar, né? Eventualmente, a gente tinha, na verdade, um planejamento mensal, né, de cada conta, né, tipo manutenção, sei lá, 100 mil reais, despesas diversas, 30 mil reais, vamos dizer assim, mas só que extrapolou a manutenção de 100 foi para 120, então você dá um jeito de distribuir, diminuir, tipo, um outro item de despesa, ou postergar, de repente, a realização de uma despesa assim, que você estava planejando no mês para o mês seguinte, para realmente você conseguir chegar no número, ou aumentar a receita daquele mês, né, na verdade pedir para o setor de produção, falar assim, olha, o setor comercial, falar assim, ó, setor comercial, coloca mais um pedido aqui para que a gente precise, na verdade, equilibrar nossas contas em função de um gasto inesperado. Então, essa era, na verdade, a gestão que a gente compartilhava. Mas, assim, os números, só respondendo, assim, a prática que a gente tinha lá, aqui no Brasil, né, era os números de receita de cada divisão. Aí, dali para baixo, o pessoal, assim, operacional não tinha acesso. É isso. Ok. Lembrando que o brasileiro, nós temos tendência de achar que o faturamento é o lucro, tá? Nossa, o cara Não, não fatura só 1 milhão. Então acha que 1 milhão é o que o cara tá levando no bolso. Então isso tem que Então, tomar. assim como, só um comentário, assim como o pessoal pensa que o fluxo de caixa é o dinheiro que ele tem no bolso, né? Ele Certo, esquece que, na certo. verdade, dentro É. daquilo tem o contas a pagar, né? Quando você pagar aquilo lá, o cara vendeu a casa que tinha, né? Ficou cheio de dinheiro e acha que ficou rico, né? É, Aí ele ficou bom de caixa, mas não de patrimônio. exato. Uma das coisas que funciona bem numa organização é o monitoramento quantitativo. Aquilo lá é bom porque você não tem o efeito da inflação. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Tem uma empresa que dobrou a conta de água. Sabesp, nós. Estava 100, foi para 200. De um mês para o outro. Só que, como a conta de água não era tão relevante,
Passou 2 meses. Aí começou a vir 200. Pô, tem alguma coisa errada aqui. Só que até perceber isso, né? Aí depois que alguém viu, falou, tá errado alguma coisa mesmo. Foram ver. Tinha um negocinho pequenininho aberto lá e tava pingando 24 horas por dia. Tava jogando fora, certo? Aí o que que a gente fez para chegar nisso, né? Pegou aquele porteiro lá, o porteiro que fica lá, a portaria lá, deu uma prancheta para ele e falou: Olha, o senhor entra de manhã, 7 horas, marca o relógio aqui, tá? E vê lá, hoje menos ontem, vê quanto que gastou de cubicagem, quantos litros gastou ontem. E vai atualizando nesse quadro de aviso aqui. Aí ele ia com lápis lá e ficava anotando. Aí o cara começou a falar, nossa, ontem gastou tantos mil litros, ontem foi tanto, né? E o acumulado do mês. O que que aconteceu? O porteiro, ele virou gerente de monitoramento do quantitativo. E quando estourava uma quantidade numa noite, ele subia para a administração avisar, olha, ontem teve um gasto esquisito aqui, tem alguma coisa errada, né? E numa base da brincadeira, ele virou monitor permanente, porque ele adorava fazer aquilo, não tinha tanta coisa para fazer, ele sentiu útil fazendo isso, né? Aí foi estendido, e se fizesse isso com conta de luz também, que o relógio fica do lado. Ah, faz a mesma coisa aí. Então, o monitoramento quantitativo, você não precisa de software, você não precisa de funcionário para isso. Aproveita isso e coloca isso numa linguagem interna, na base da brincadeira, falando: olha, ontem gastou muito de água, hein? Você fica falando isso na hora do almoço, fica fazendo estardalhaço. Em algumas semanas, você muda a consciência sobre os gastos de água e de luz como uma consciência coletiva dentro da organização. E a chance de parar isso, ele é remota, porque o cara que está na portaria, ele está louco para fazer aquilo, sentindo útil, né? Porque se colocar como obrigação da administração, vai fazer até descobrir o vazamento. Depois fala, deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã. Um ano depois, fala, cadê aquele monitoramento? Ah, eu tinha parado de fazer, porque ninguém cobra, né? Não tem gosto de fazer isso. Bom, 10 horas e 7 minutos. Vamos encerrando então a reunião de hoje, passando do horário. Eu queria repetir aqui aquela frase de quem não tem nada, tira o pouco que tem e dá para quem tem mais. Ele veio 50 anos para entender isso. Esse daí está no Mateus 25, tá? Na parábola dos talentos. E aí eu fiz uma tradução disso daí. Acho que essa frase ficaria melhor assim, ó. Cabe a você o esforço de administrar com sabedoria os pequenos recursos que possui, evitando que escapem por entre os dedos e acabem nas mãos dos que têm mais. Vazamento de água é uma delas. Próxima reunião nossa, 55ª reunião virtual de estudo de filosofia, será no dia 26 de julho, último sábado, acho que. Sábado, 9 horas, com o tema Declarar a ação que irá tomar. Esse texto é da página 272 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, o que o Amaury está mostrando. E na próxima reunião, nós teremos a apresentação do TED Talk do seu Amaury Vieira, atrelando aí junto com o tema declarar a ação que irá tomar, né? Amaury, o que é TED Talk mesmo? O que é esse negócio que você fez a apresentação em junho agora? Dá um rapidinho aí. Só aproveitando rapidinho, então, dia 15 de maio, o seu Paulo aí colocou o desafio de trazer algo diferente para a gente mostrar alguma coisa no quesito da filosofia e aplicação aqui dentro da empresa, né? Que poderia ser algo interessante para as reuniões, né? E passou, coincidentemente, uma semana depois, eu fui desafiado num treinamento que eu estou fazendo de gestão de negócios, né? E a parte de vendas comercial aqui, com o Joel Jota, Flávio Augusto, né? E o Caio Carneiro, e fazer um TED Talk de como que foi o meu início corporativo até onde estou hoje, né? No caso, é um TED Talk, é uma estrutura, um formato de uma apresentação estruturada com início, meio, fim, tempo pré-determinado, e você tem que transparecer a sua ideia o mais clara possível para cativar a plateia, né? Então, nesse caso, eu apresentei ele semana passada, né? Depois vou buscar o link, eu vou passar para vocês.
do caso de como que eu saí lá de iniciar o meu trabalho corporativo, né? Com 12 anos aqui, com risco de trabalhar na roça, né? Com 12 anos trabalhava colhendo cenoura, alho, cebolas aqui em Pilar do Sul, né? Depois servente de pedreiro e tal. Dentro desse quesito, que podia continuar num ambiente de trabalho braçal e básico, e hoje já tenho 2 MBAs, 3 especialização no exterior, né? E hoje como gestor comercial da MNS e presidente de uma das maiores associações de marketing do agronegócio até mundial, né? Então, em 15 a 18 minutos eu tenho o desafio de contar um pouco da minha jornada, né? E o desafio aqui para a próxima reunião é como que a filosofia me ajudou a fazer esse impulsionamento da minha carreira, né? Que eu estudo a filosofia com o senhor Takano, o senhor Nino Mia e agora com o Paulo há 20 anos, né? Aqui dentro do grupo MNS, e a filosofia, a aplicação disciplinada da filosofia, né? Foi uma dos impulsionadores do meu trabalho corporativo aqui dentro da MNS. Daí eu vou contar um pouco da minha história, minha trajetória aí. Ok, Maurício, estamos esperando com expectativa aí, hein? Vou Ok, treinar então, bastante. são 10 horas e 11 minutos já. Estamos encerrando, então, a nossa 54ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado pela atenção e a participação de cada um de vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima. Bom início de inverno, viu, pessoal? Tchau, pessoal. Bom final de semana. Abraço. Bom fim de semana, muito obrigado. Ronaldo, Dona Yasco, Jorge, Marcelo. Obrigado. Boa festa junina aí, senhor Takano. Ai. Aí, seu Takano tá no bem, vamos lá na Bahia.